Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Seu Solada 74, sua dose sonora ou visual, dependendo de onde você está, de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Nós sempre gostamos de lembrar que a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br é o melhor, como é que é, quebrando o roteiro, falando o melhor resumo da semana metal, tirando quando as bandas noticiam coisas no sábado de manhã. Todo sábado de manhã, pão quente na sua caixa de correio. Eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, Thiago falando aqui, assim, como a seleção brasileira, a gente também sem técnico, sem roteiro, vamos que vamos, né? Vamos que Estamos vamos, sem uma hora roteiro. aparece alguém assim. A gente não tomou a chapuletada do Carlo Ancelotti. Exatamente, né? Vai terminar com o Roger Machado, mas tudo bem, não quero dizer Que nada. agora o Corinthians roubou o técnico da seleção brasileira. A gente também roubou, só que era no carnaval passado, entende? Então, como é que é? Esse é um longo ano, velho. Quando eu vi gol do Gemerson no domingo, eu não sabia se eu comemorava, tipo assim, Não, estamos esperando que o Corinthians vai ser o Luxemburgo 2001 Reloaded, sai da seleção brasileira para ganhar, ser campeão com o Corinthians. exatamente, Chutado da seleção e vai se recuperar, vai recuperar a carreira no raivoso. Corinthians. Raivoso. Pergunta não quer calar. Thiago, pronto pro Bangers, Bangers, Bangers. É, o Bangers, né? A terceira edição do Summer Breeze, agora rebatizado. Tentei ver um podcast do Bangers, mas acabei não conseguindo ver, tava cansado. Eu deixei pra ver depois, não acabei, mas o Bruno Sutter diz que o Bangers e Summer Breeze é tipo aquela mulher que divorciou, mas você sabe que é a mesma, só mudou o nome, né? Mas, assim, dizer que eu tô meio cansado pra esse Bangers, assim, essa é uma cobertura desse. Eu ainda não me recuperei 100% do Monsters da semana retrasada. Esse fim de semana teve show do Gilberto Gil. Amanhã vai ter show do Helmet, que eu tô bem empolgado pra ver, mais empolgado pra ver o Helmet, porque várias bandas do Bangers desse ano. Ah, assim, eles vão tocar o Bet inteiro, né? E o Bet é um disco da adolescência ali, isso chama bastante atenção. Mas é aquilo, né? Na hora que acordar sexta-feira e lembrar que eu vou ver um show da Armored Saint, muda totalmente o clima de empolgação, entra no clima ali. Mas é aquilo, a gente vai falar, o Bangers não é o cast dos sonhos, né? O Bangers desse ano, eu acho que dos 3 anos é o cast mais sem sal, eu diria assim. E talvez seja um sem sal por causa dessa separação do Bangers com o Summer Breeze. Eu acho que talvez acho que deve ter rolado uma crise meio de identidade na hora de definir o que, que eles iam fazer para esse ano, considerando esse problema da organização. Espero que isso melhore para os anos seguintes, mas eu não tenho uma margem de melhora muito grande do Bangers, né? Eles não têm muito dinheiro para trazer headliner de altíssimo padrão como o Monsters tem. Então, essa coisa, acabei de ver Opeth, Queensryche, Judas Priest e Sabotage num festival só. Isso não vai ser o caso do Bangers, mas o Bangers dá para trabalhar com curadoria e com o dinheiro que eles têm e fazer um cast mais legal do que foi o desse ano. Mas assim, ainda assim vai ter Armored Saint, vai ter Dark Angel pela primeira vez no Brasil, show que eu tô muito esperando muito para ver. Carrie King fazendo sua estreia solo aqui no Brasil vai ser lá também. Aí você tem Wasp. Ninguém sabe que se eles vão tocar o primeiro disco inteiro na íntegra, se tocar vai ser um showzaço. E aí tem algumas coisas mais diferentes, assim, tipo Municipal Waste, pra quem não conhece, é um dos shows mais divertidos que tem hoje no mundo afora, assim. Tô curioso pra ver Dogma, que esse versão feminina do Ghost ali, ver qual é essa, a deles ali. Dos outros dias, Saxon é sempre legal, acho que eu vou conseguir ver Hit dessa vez, da outra vez eu não consegui ver. Então, nessa expectativa ali, o Camelot eu vou cobrir, o Saxon eu vou cobrir também. Vou cobrir o Dark Angel, aí no final entre Sabaton e Lacrimosa e Dream Spirit. Esse Dream Spirit é uma banda chinesa de metal, assim, de meio de folk metal. Curioso pra dar uma olhada ali, ver qual é, assim. Então, mas a gente vai vendo, a gente vai se posicionando ali, vendo mais ou menos o que que dá pra fazer, né? O domingo já tá mais cheinho, assim, domingo tem Black Pantera, Paradise Lost. Esse Paradise Lost batendo com Dorsal Atlântica talvez seja uma das coisas que tenha me deixado mais triste, assim, gostaria de ver os dois.
Aí vai ter o Camelot de novo no lugar da I Prevail, né? Tirando as bandas de tendência moderna do festival. Kerry King, o Blind Guardian. Pô, seria legal se o Blind Guardian fizesse o set dos 30 anos do Imaginations on the Other Side ali, né? Então, coisa diferente, apesar de ser um disco que ultimamente eu reouvi e não foi uma experiência tão boa assim. E eu vou ver o Destruction também. Eu vou cobrir o Destruction, vou cobrir o Wasp, vou cobrir o Blind Guardian de novo, vou cobrir o Kerry King. E acho que vou cobrir o Paradise Lost também, não tenho certeza, assim. Mas. Paradise Lost bate na hora do Lord of the Lost. Não, não, um pouquinho depois do Lord. Não, é depois, é depois. O palco do High Stage e Hot Stage, eles são shows alternados, né? Ah, Porque é um do lado do outro, não dá pra ser junto. É o Sun Stage, que é o terceiro palco. Que o ano passado foi o palco mais legal de shows. Que ficava lá isolado, tinha um esquema todo próprio pra ver ali. Esse tem uma rede de horários toda própria, assim. Então, às vezes bate com o show do Ice, às vezes bate com o show do Hot, assim. Não é tão coordenado com os outros shows. Até acho que eles não fazem tão coordenados assim para não ter aquela migração massiva de pessoas pro palco. Porque você tem que passar por uma passarelinha que atravessa a rua. Essa passarelinha, acho que se tiver 5.000 pessoas, 8.000 pessoas ao mesmo tempo, ela não cai, mas também ninguém anda. Então, congestionamento. acho que eles procuram colocar na hora que tem alguma outra banda tocando ao mesmo tempo para não ser uma movimentação tão grande ali, assim. Por exemplo, o Vader vai bater com o I Prevail. O O Carrie Hyperveil não toca mais, né? O é, Camelot então, agora. É o isso aí. segundo set do Tá vendo? Camelot, que Isso esse aqui aí. tá desatualizado. Então tá, talvez ali dá um bololô, porque o Vader leve gente. Mas depois, É, sim, não. O Haken e Kerry King, por exemplo, assim, a galera do prog ali, é muito possível que vai ter muito fã de Blind Guardian que vai ver o Haken e não vai ver o Kerry King, assim. exato, Então, a galera do Camelot, pode ser que o cara veja Camelot, vai ver o Haken e depois vai ver o Blind Guardian, não veja o Kerry King. Passe por cima do Kerry King pra ver, assim. Como pode ser que o cara que acabou de ver Kerry King, ele desencane do Blind Guardian e vá ver Nile depois. exato. Palco. Então, tem essa lógica, assim, de eles Es- tentarem ir revezando essas coisas. Esqueci de pedir, o Wasp tá com Aquiles na bateria? Eu acho que tá. Pelo menos eu não sei se tá rolando ainda, mas se eu não tô enganado, tava assim. Pelo menos a última vez que eu vi, tava. Vamos ver se o Metallum ajuda a gente nessa hora. Eu acho que era, eu acho que era. Então era assim, ele tava até pouco tempo atrás. Eu não sei se essa última turnê continuou com ele, porque eles começaram uma turnê esse ano, né? Exato. Tem que confirmar que eu sou humano antes de entrar no Metal Archives, né? Ah, não, tô entrando no site oficial. E. É, o Aquiles mesmo, continua dando Ah, assim. exatamente. Tá. Assim, nos shows europeus tava o Brian Tish, nos shows do resto do mundo, o Aquiles Priester. Então, acho que provavelmente deve ser o Aquiles aqui também. Não, e daí já junta. É, tá aqui, ó. Bangers, exatamente. Exatamente. Tá lá, tá lá. Como é que é? Faz Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru. Hoje é Uruguai, amanhã Argentina. Daí depois dia 2 é Chile, dia 4 Bangers. Isso. Tá aqui, ó. Festival Show Performing Greatest Hits. Então vai ser Best of da carreira. Aqui. Poderia, o primeiro disco é basicamente um best-of da carreira, mas enfim, é uma hora Perform, e 15, daria pra fazer. é, Performing Album One Alive começa em julho. Ah, que pena. Em junho, perdão. Em junho, perdão. É. Ah. Mas vai ser. Eu veria o Carrie Ray, veria o Blind Guardian. Tipo, eu veria. Eu vou ver, né? Paradise Lost, vou ver, Kerry King, Blind Guardian. Kerry King, esperando que ele consiga colocar pelo menos um desses coverzinhos da Iron Maiden Tá pegando. pra ver o vocal cantando lá. Esqueci o nome do vocalista do Kerry King agora, Uma assim, coisa na gay, cabeça. não, é, né? Michael Zegeda, isso. É o Michael Zegeda cantando Killers ali, ou deve ser Vai. divertido. Acho que Killers e Purgatory que ele tocava. Pô. Purgatory, nossa, se tocar vai ser legal. Mas acho que vai que é uma hora só de set, acho que ele vai acabar só tocando as músicas dele e do Slayer mesmo. Não vai dar tempo de fazer muita brincadeira com isso, né? Mas antes da gente ir pro disco do Foreigner, não é um Bangers que, tipo, eu fico muito triste de perder, entende? Eu fico triste pelo Armored Saints, mas eu não fico tão triste de perder esse Bangers. Então, Tipo, mas o Bangers desse ano é basicamente a opinião geral é essa, assim, sabe?
Ele é um festival que é legal de ir. Uma vez que você tá lá, ele é muito divertido. É muito agradável de você ficar vendo, porque o lugar é gostoso. Esse ano a previsão não tá do calor insuportável do ano passado, ou dos dois primeiros anos. Então deve ser um festival bem agradável de ficar lá se não tiver solzão. Então você fica rodando. Você tá vendo um show que você não conhece, você gosta, você fica vendo, você não gosta, você tem outra coisa pra fazer. E você pode ver uma outra banda. E, assim, é um festival que, sim, você marca algumas bandas que você gosta pra ver o show completo. As outras bandas você vai ver 15, 20 minutos e fica rodando, come, toma uma cerveja. É aquele festival pra você, de fato, ficar rodando, sabe? Você roda, a hora que você cansa, você senta em algum lugar. Esse ano que vai ter o Waves Stage, que é o palco de bandas brasileiras, que é o quarto palco, vai ser num lugar fechado, então dá pra você pegar uma cerveja, sentar num. É um auditório, vai ter lugar pra sentar, você senta e fica vendo a banda brasileira tocando lá enquanto toma uma cerveja tranquilo, toca um refrigerante tranquilo, come alguma coisa. Longe do calor, se tiver calor, longe da chuva, se estiver chovendo. Então, ele é um festival pra isso, né? E eu acho que o Summer Breeze, quando tentou fazer o festival aqui no Brasil, eles estavam pensando mais em fazer esse festival de você ficar rodando. Só que no Brasil a gente tem essa cultura de headliner, né? Que você vai no festival pra ver duas bandas, assim. Que eu conheço de gente que foi ver Judas Priest e Scorpions e chegou no Europe e perdeu basicamente toda a primeira parte do Monsters. Legal pra caraca. Que é banda que nem conhecia direito, mas sabe, mas comprou um ingresso, pagou caro no ingresso do Monsters e não se deu ao trabalho de chegar nem um pouco antes pra ver, sabe? Animal. Só que foi pelos dois headliners. É uma cultura de brasileiro isso. E é uma cultura que o Bangers vai tentar. Tá, o Summer Breeze bateu de frente. O Bangers está tentando bater de frente também. De fazer as pessoas irem pelo festival. Só que aí é o outro problema das pessoas irem pelo festival: é o seu ingresso custa um salário mínimo, né? Então não é todo mundo que está disposto a gastar um salário mínimo para ir lá e ficar rodando, gastando mais dinheiro lá dentro ainda e vem. Acho que aí o Bangers vai ter que conseguir encontrar esse equilíbrio de ter headliners bons que atraem o público, mas ao mesmo tempo convencer essa galera a chegar cedo para ver as outras bandas. E eu acho que para chegar, convencer essa galera, eles têm que dar um. A curadoria tem que melhorar um pouco, eu acho. Tudo que eles acertam com hard rock, eles têm que acertar com os outros estilos. Tipo, eles estão trazendo dessa vez Kissing Dynamite, estão trazendo Dynasty. São bandas de hard rock que tem um público novo, trazendo hit de novo, que veio pela primeira vez no próprio Summer Breeze, da primeira Summer Breeze. São bandas que atraem essa galera, assim. Eles precisam começar a fazer isso com outros estilos, de trazer umas bandas de thrash mais novas, umas bandas de power metal mais novas mesmo. Que, ok, eles estão trazendo Powerwolf e Sabaton para ser as duas principais bandas do sábado. Anastasia. Mas são bandas que já estão ali há 20 anos, sabe? Se não tem ainda um nome consolidado no Brasil, é porque o Brasil parou no tempo com Power Metal, assim. E aí o Bangers pode ser o festival que faça isso. Aquilo poderia ter um Spirit Adrift, Pô, que não, fácil. sabe, cabe pra caramba no conceito do festival e E talvez não seja tá. tão caro. Não seja tão caro, é isso que eu tô dizendo. Uma banda que balancearia você ter um headliner de alto nível, você trazer um cara que nem o Spirit Adrift pra cá. Ou um extra. Spirit Adrift tem disco lançado no Brasil. Eu sei que não conta Tem, é isso que eu tô muito, falando. sabe? Tipo, não conta muito no Então, Spotify, mas ok. é isso que a gente fala, sabe? De repente eles trazer um Orange Pazuzu pra tocar ali, sabe? Que, mas o Orange Pazuzu é muito diferente, tem mais a cara de Setembro Negro. Mas se colocar eles no terceiro palco ali, cara, vai ter uma galera que vai ver, sabe? Tipo, que talvez nunca chegasse nesse show, porque o cara foi ver, sei lá, Slayer e foi ver o Kerry King ali, e de repente ele vai ver esse terceiro palco pra ver esse Orange Pazuzu, que é pesado, diferente. O cara gosta, o show seja legal. Então, acho assim, tem uma questão que eu acho que algumas bandas você tem que expor pra ver o que acontece. Que foi o que aconteceu com o Meshuggah, porque o Meshuggah por si só, se dependesse da quem vai querer ouvir os polirritmos do Meshuggah ali, que é tudo doideira. Era só os caras que ouvia progressivo mais demente. De repente você começa a colocar o Meshuggah pra tocar toda hora com banda de death, com banda de thrash. E esses caras começam a pegar Meshuggah e começam a pegar. E hoje o Meshuggah tem um baita nome ali. Tocou no Notfest e levou público. Por quê? Porque o pessoal foi ouvindo e foi colocando, mas se você esperasse Meshuggah pra tocar só no meio das bandas parecidas com Meshuggah, eles nunca iam sair do lugar. Hum, hum. Antes a gente disco principal, coisa que a gente lembrou. Ah,
tem um ao vivo do o Papangu que entrou no ar, né, que tem que olhar no YouTube. Então, se Ao você vivo do Papangu foi aquele do show do Sesc Carmo lá que eles colocaram? Ou foi o. um programa acho, gravado em algum outro lugar, eu sei que eu vi hoje, depois tem que Ah, ver. não, programa de TV, assim. Então Ah, tem. tá. E vai ter um show em São Paulo também que é com umas É, coisas. dia 6 de junho ali que eles vão fazer na Burning House, aqui pra mim, muito perto da minha casa, assim, que é perto da estação de trem da Água Branca. Tem um bar que costumava ter bastante shows ali que chama Gas Burning Bar, que fica um bar que eles faziam show a céu aberto ali do lado da estação de trem. Ele aí tem uma casa de shows agora do lado desse bar que é o Burning House, que eu acredito que é do mesmo dono. Só trocou de nome. Ele só fez o nome, só que aí fez com lugar fechado pra poder fazer os shows lá, assim. Nunca fui ver show lá, tô curioso. Provavelmente esse Papangu vai ser o primeiro que eu vou ver, dia 6 de junho. É, não, tipo, esse aí eu olhei e falei assim, tá, tipo, como é que diz assim, a ver, ele, deixa eu ver aqui, dia 6 de junho, 6 de junho é uma sexta. Não, tem como é que é. Ah, né, que na semana seguinte é Corpus Christi, então, você tá aí. Vamos pro título do podcast, vamos pro disco do Foreigner, vamos pro disco, como é que é? O Thiago vai dizer que eu tô noiado, ó, eu não estou de má vontade, tá? Eu não estou de má vontade, tá? Tô assustado com essa sua reação ao disco. Não sei, eu tava esperando uma parada. Não sei. Talvez eu mude a reação ao longo do tempo, não sei. Mas é que hoje para mim caíram duas fichas esse disco assim, a gente vai entrar. Sem ser a expectativa que eu queria uma coisa que ainda tivesse aquilo que tu vai falar depois. Eu queria que tivesse um pouco mais de peso algumas horas. Eu sei que eu vou dar spoiler de uma coisa que tu vai falar também depois. A gente estava comentando antes de gravar. É um disco super bem feito, super bonito, super bem construído. Não tem o que dizer disso. Não tem o que dizer disso. Ponto, 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 ponto. Não tem o que dizer disso. Mas eu esperava. Tem uma coisa que eu vou falar depois. Tem umas horas que você vê que parece que a música quer vir e aquela pasteurizada para tentar entrar numa Kiss FM, numa 102.3 aqui em Porto Alegre, tipo, vai travar a coisa. Então, assim, eu entendo muito, até tava comentando assim, eu entendo muito o que talvez seja a ideia do seu Tobias, muito do que eu vou falar hoje, eu falo nesse episódio, você pode procurar uma entrevista para Kill Bills, QOBUZ, que é um canal de música, que o Tobias explica 6 discos que fizeram a cabeça dele. Eu vi, eu comecei a ver isso hoje à tarde, mas eu desisti, fiquei meio de saco cheio. Que ele vai explicar algumas coisas. Ele vai explicar a história do começo também do ABBA. Daí, tipo assim, ele mirou do The Arrival do ABBA. Eu fui lá ouvir. Ok, é ABBA. Não, amigo, você tinha que ter. Eu entendo você mirar no ABBA. Eu O entendo The Visitor, né? Assim. é, que até depois resgataram no show esse de coisa do ABBA. Eu entendo essa mirada, mas eu acho que assim, se ele quer uma coisa que vai criar clima e que vai subir, mira em Distant Early Warning, que é aquele esse cover que ele gravou do Rush e não lançou, entende? Que você vai criando Red Alert, tá, daí entra uma parte tensa. Ok, mirasse lá. Eu brinco assim que pra mim, de uma forma muito piadeca, é um disco Coca-Cola 2 litros, entende? Ele começa legal, psh, já vai perdendo gás, entende? E aí uma coisa que depois tu vai olhar assim, eu tô olhando, a gente estava muito conversando antes de gravar e eu acho que o Impera, por exemplo, tem um lado A que é muito bom. E que vai me fazer olhar para o lado B e falar, beleza, eu já ganhei um lado A muito bom. Eu tô topando esse lado B. E aqui não foi bem assim. Aqui, para mim, posso estar pagando vale de tiozão, assim, mas para mim, esperava mais. Eu não sou fã do Impera, eu acho. Impera foi. Eu entendi que o Ghost ali não melhora, ele dá um salto de potencial comercial que ele precisava tentar furar a bolha. E o prequel foi isso pra mim, assim. Square Hammer começa, né, pra ser justo. Esse tem o prequel, que é essa abertura dele pra fazer basicamente um hard rock oitentista adaptado ali. O Impera, pra mim, foi mais uma tentativa de ir nessa direção, e eu não sei o quanto que ele tinha expectativa de, se ele continuasse insistindo naquilo, continuar crescendo.
mas de certa forma continua crescendo. E o meu grande medo para esse show, para esse disco, era que ele continuasse nessa linha de querer continuar a fazer essa coisa ultra comercial do prequel e do Impera. E eu achei que ele não foi para esse lado com o Skeletor. Achei que no Skeletor ele vai buscar alguma coisa mais introspectiva. Não vou dizer sombria, vou dizer introspectiva. E eu acho que esse é um dos problemas que faz com esse disco pra mim, assim, que eu acho. O que eu gosto do Ghost, assim, é que o Ghost, mesmo nos momentos mais pop deles, tem um lado sombrio, tem uma malícia satânica no que ele faz. E que esse disco não me traz isso, assim. Pode até ser que tenha e eu não tenha conseguido entender isso ainda nas letras, talvez todas as letras ele esteja falando de Deus e demônio, assim. Pode ser até que tenha. Tentei ler as letras hoje uma vez, ouvi duas vezes com letra o disco, tentando encarar por esse lado, eu não sei. Ele fala em divorce rock, né? De fazer ele quando ele dá entrevista ali. Tem um monte de vídeo de entrevista do Tobias Forge. Tobias Forge, que eu tive uma aula de norueguês semana passada. Falaram como a pronúncia é correta. Tobias Forge. É, aí ele fala um monte de vídeo da entrevista dele, você não sabe nem o que você assiste, mas ele fala alguma coisa que ele tem esse clima de divorce rock, assim, que ele queria essa coisa meio introspectiva mesmo, de tiozão de meia idade em crise de consciência, assim. Então, vamos lá. Eu acho, assim, tem coisas boas, tem coisas ruins no disco, sim. Mas eu gostei. Via de início, eu não gostei tanto do disco. A primeira vez que eu ouvi, eu achei um porre sem tamanho. E é uma das coisas que o Ghost tem, né? É tudo muito bem trabalhado, o Ghost. Então, quanto mais você dá atenção pro disco, mais ele te devolve. Isso é uma das coisas que o Tobias é mestre. Você começa a prestar atenção, ouvir com cautela, você vê, cada hora tem uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali. A diferença que eu acho desse disco, pra mim, assim, nessas coisinhas, é que eu tenho que procurar. Os discos anteriores ficava uma minhoquinha na sua cabeça que te queria fazer ouvir de novo aquele disco. Esse é o que tive que ter a vontade de ouvir de novo. E a gente vai gravar podcast aqui, tá todo mundo falando de Ghost, no Rock na Mesa todo mundo falando de Ghost, então você deixa eu tentar ver e além da primeira impressão com eles. E não é uma coisa que eu faço muito com bandas, assim, eu tenho que ter ouvido uma recomendação muito boa para eu ir além da minha primeira impressão com banda, porque tem muito, muito disco ali, e nisso você acaba perdendo, acaba tendo uma segunda impressão muito tempo depois, só. Quando você volta para ouvir, porque por algum motivo você ouviu de novo ali. Então, assim, acho assim, o que a gente falou antes, o que eu senti mais falta nesse disco foi essa malícia satânica do Tobias cantar. Ele parece que ele tá cantando como um tiozão divorciado ao mesmo tempo, o disco inteiro. E eu não sei o quanto que isso encaixa no personagem do Papa V, o Papa Quinto Perpétuo ali, porque eu também não me importo tanto com essas historinhas que ele conta com clipe, com show e tal. É divertido, mas não dou tanta atenção pra isso, assim. Então não sei se encaixa, de repente, o Papa V Perpétuo é isso, o Papa Quinto faz sentido ele ter esse tipo de perfil. Agora, sim, sem isso daí, sobra o Tobias Folger. Tobias Forger cantando ali. O Tobias, ele é um vocalista mediano, ele não tem alcance, ele não te entrega interpretações ultra emotivas ou resignadas ou melancólicas. Ele interpretava um pastorzinho bancando o diabo que deixava divertidas as músicas que ele cantava porque tinha um jeito meio sacana de cantar aquelas coisas. Você olha que você olha, opa, é Satã, ó. Ó, Satã aí. Cadê o cara do Gorgorótica? Satan, assim. É isso, cara. Então, assim, a gente vai ver. Tem os cuidados da produção do Ghost. Então, assim, se você ouvir com atenção, você vai achar. Cada hora você vai, puxa, que legal essa parte, ó, o que o cara fez, tá? Tem muita coisinha que não tá de graça. Agora, o que eu não sei ainda é se essas coisinhas que você capta recompensa essa audição mais cautelosa que você vai ter. Se o disco é muito bom e você pega essas coisinhas só vão te fazer pensar, disco bem trabalhadinho e tal, mas não é das grandes coisas. Mas assim, tem nem uma semana que o disco saiu ainda. Ouviremos mais, Ghost vai vir pro Brasil provavelmente ano que vem, aí a gente vai ver o que acontece a partir disso daí. Vou acabar ouvindo o disco mais vezes, com certeza, e vamos ver o que acontece nessa opinião. Eu tava rindo hoje e eu faço uns testes malucos às vezes assim, às vezes eu pego fone bom, às vezes eu pego só com o som do telefone, entende? Tipo, ou só do micro assim. Faço uns testes de ouvir as coisas.
E uma coisa que eu não coloquei no roteiro, mas que pra mim também, de novo, coloquei outra coisa que assim, parece que ele tá com raiva do baixo. Nem no Injustice for All eu vi alguém com tanta raiva do baixo do que desse disco, sabe? Tipo, então me noiou, assim. Mas vambora. Eu não, assim, eu acho que é o primeiro disco que eu não dou tanta atenção pro baixo, não me lembro de nenhuma linha de baixo legal do disco, assim. Ghost falando ali, eu não, de E o baixo fato. sempre foi uma coisa que foi, te fazia mexer a Sim, perna, sabe? Tipo, tinha um. exato. Assim, tipo. Um disco que tem muito teclado, mas pouco baixo. É, na última música a gente fala disso, né? Que eu chamo de Ijuca Pirama, choraste diante da morte. Mas a gente chega lá no final. Vamos pro jogral? Bora. Primeira Fala da pista. capa do disco antes, assim. Ah, capa do disco, ele fala nessa entrevista do Cube News, ele deixa escapar que ela tem uma inspiração, acho que é na Look at Yourself, do Uriah Heep. Que seria uma capa, ok, para mim o problema é aquela capa do espelho e que tem os dois olhos em cima. Que tenta É criar que ele, tenta criar uma ele ilusão. fala muito, né, que o disco é como se fosse o personagem olhando pro espelho, né? É, só que daí para mim tem uma coisa que Aham, tá tá. errada. Eu acho, eu tô muito curioso para até vou pegar depois do CD. Eu tô muito curioso porque eu acho que é uma capa que funciona muito bem em vinil. Não é uma capa que funciona bem em CD e não vai funcionar também tão bem nos Spotify, entende? Ela é uma capa que Uhum. ela é para ser grande. Diferente dos outros, acho que ainda a melhor capa do Ghost está lá sendo a primeira, quase. Sabe? Tipo assim, que é puta, uma coisa chapada. Então, assim, para mim, não sei, eu entendo o jogo da ilusão de ótica. Eu gosto da capa do Prequel e da capa do O Eric pega Melhor, essa assim. figura boa, melhora também, mas eu ainda acho a primeira, assim, tipo, um troço que, tipo, Não, puf. a primeira é bem, bastante icônica, né, assim. E a contracapa desse disco, que é o trono do. É o Papa no trono do Palpatine. Aí é uma referência a Star Wars, diretaça, cuspida escarrada, é Star Wars. É tipo, ok, ok, ok. Tipo, o pessoal tava lendo umas coisas que, tipo, que parece que tem várias outras coisas de Star Wars ao longo do Ghost mesmo, assim. E diz que ele tem uma tatuagem do Império, um negócio assim. Ah, tá, tipo, Faz sentido, né? é. Mas, tipo, a capa Não tá longe, assim. acaba pra mim, tipo assim, tá, talvez, sei lá, eu ver aquilo na minha frente num vinil, me bipe de eu pegar o vinil, entende? Mas, tipo, ok, acho que tá aqui talvez pra mim tá uma das malandragens desse Ghost, entende? Tentar te empurrar pra vender o objeto físico, tipo, o CD tá ali, mas eu quero que... É, sempre foi, né, essa questão da multimídia com eles, né, de você, o clipe complementa o que você tá vendo no CD, que tem a história, vai ter o encarte que vai te complementar a música e tá tudo meio interligado, fazendo um todo, um fio condutor, que se você tiver interessado, isso vai ser essencial você ter tudo isso daí, né. Exatamente, juntar as partes. Ahn, mas ok, ok, ok. É uma capa, é Bora pro jogral. um peça da coisa. Aí eu volto naquela reclamação que a gente faz do Dream Theater. Não é uma capa que rende camisa. Entende? Tipo assim, tem capa que tu olha pra render uma camisa. Pra mim não é uma capa que rende camisa. É, mas acho que isso aí não é um problema pro Ghost, né? Não, Porque não. eles vão ter, vai ter, fatalmente eles já devem saber disso e fatalmente deve ter alguma arte se bobear dentro do encarte que vai fazer alguma camisa icônica da turnê, assim. O que só eles estavam comentando é que a turnê tá dando pau, porque aquela história de lacrar o celular não tá funcionando em alguns lugares. Como é que é a história? Tipo, tu coloca o celular num saquinho, fecha, entra. Ah, eu tenho que fazer uma ligação pra família. Tenho que ligar, resolver um perrengue. Tu sai da área do show, abre o telefone, faz a ligação, coloca de volta, volta pro show, entende? Só que tu colocar uma turba ao É mesmo tipo tempo. fumar, assim, tipo fumante, né? Exatamente. Celular. E outra que eu vi alguém reclamando, acho que foi no Reddit, que o esquema de merch tem uns merch exclusivos da Amazon, que tá muito segmentado e que, tipo, eles já foram melhores nessa parte. Tipo assim, tem tanta coisa e tá tão segmentado que o pessoal tava se perdendo em umas coisas. Então, É, faz vamos ver sentido. aí. Vamos pro jogral?
Bora, bora. Peaceful, pra mim, assim, que é essa coisa, tipo, que ele vai falar como é que é The Visitors do ABBA, então, tipo assim, a música vem de uma estrutura, vai te levar, e que ele vai falar naquela entrevista que ele e a filha dele gostam dessa música, e que essa música do ABBA, ela realmente tem uma introdução longa e que depois ela te paga. Então é isso que ele tá dizendo, olha, vai, só que, tipo, ele vai te entregar uma música de abertura depois. Ok, achei um bold move, um movimento arriscado. Tipo assim, aquilo que tu falou, tipo, é um disco arriscado dele, é um disco diferente dele. Só que tem um problema, entre Peacefield e The Visitors, eu fico muito mais com The Visitors, tá? Desculpa dizer isso. Então, é isso assim, ele fala, né, que a lógica dele assim, é, você tem uma a parte inicial ser alguma coisa mais demandante para na hora que a música explodir, você se sentir recompensado porque você suportou essa parte demandante inicial. O meu problema com a Psylde, assim, eu acho que a introdução da voz com a voz da menininha ali cantando meio chatinha, sabe? Não cria clima, não cria nada, e é quase um minuto daquilo. Não é do tipo alguma coisa te dá uma intenção, algo legal vem dali. Tipo, ah, beleza, você tá setando um climazinho ali, meio sacro, meio infantil. Não sei exatamente como que isso encaixa na história da letra e tal. E quando começa a música, eu acho que ela não entrega. Aí, essa, ela tem um riff bem AOR, aquele típico AOR que era o guitarrista de rock progressivo tentando fazer música pra FM, assim. Sabe, que você Ele, percebe que o cara sabe como fazer aquilo, mas o cara não te entrega a alma fazendo isso, porque ele tá muito colocado ali. Ele tá muito tecnicamente preocupado em te entregar um negócio que a fórmula é essa, sabe? Quase como inteligência artificial, assim, de certa forma. Então acho que é um riff que não é ruim, mas ele não me diz nada. Eu ouço, não é um riff que eu fico esperando, tipo, nossa, olha esse riff. É um riff legal, beleza. E a música é isso, assim. E se você for saber prestando atenção, você vai vendo. Tem uma partezinha de guitarra ali entre os versos da ponte que é legal pra caramba, mas não faz a música melhorar ali. O refrão dela, aquele Oh, love, bright as the starlight, tipo, é quase o Don't Stop Believing, só que depressiva, né? O o Separate Someday, Ways. em vez de você continuar subindo, você baixa. Separate Ways é uma Young, música que triste. Someday, love will find your true é isso. love. One Mas time. ela vai subindo, né? Da Your love, bright as the starlight. Mas sabe, tipo, me lembro, na hora que eu vi, vi isso na cabeça direto, mas é deprê, jogado pra baixo em vez de jogar pra cima, assim. E aí, assim, a parte. Você percebe que. Aí, os cuidados quando você ouve a música. Tem uma parte da quebra do solo, o solo tá indo no ritmo da música, o solo dá uma quebrada de ritmo que é linda essa hora. E ela vai levar pra uma parte C da música que é legal. E na hora que ela volta pro refrão, que volta só o tecladinho antes do último refrão, é legal pra caramba aquilo que eles fizeram. Mas assim, sabe? Tipo, o refrão é. Tipo, Separate Ways. É Separate Ways depressivo. E ele diz que é uma música de esperança para abrir o disco, né? Então, na letra ser de esperança, eu não aprofundei na letra para ver exatamente o que ele diz, assim. Até coloquei que ele fala como o disco vai ir em relação a tópicos mais soturnos, ele queria deixar dar um tom de esperança na primeira música, assim, né? Como se fosse, tudo vai ficar bem, mas agora a gente vai numa viagenzinha meio complicada ali. Sei, eu acho que esses 6 minutos iniciais do disco não me convenceram de que eu tô entrando num grande disco. Tem uma coisa que pra mim eu tô guardando lá pro final, assim, mas eu ainda eu posso estar tremendamente errado no rolê, mas tem alguma coisa com ele que não tá legal. Tem alguma coisa com ele que não tá legal, entende? Tipo, eu não sei o que é, mas não tá legal. E eu acho que aqui agora tu falou com a ficha, assim. Tipo, né? Ah, segunda música, Lágrima. Essa pra mim, aliás, só pra esquecer da Peacefield, saiu um clipe ontem, que é um clipe best of, entrada de turnê, umas É, imagens. bem ao vivo e com bem cara de clipe ao vivo dos anos 80, assim, Exatamente, sabe? exatamente. Aqueles efeitos, assim, que às vezes me lembra Kiss, pelo Exato. jeito que eles pegam as tomadas. Eu vi os clipes hoje à tarde, Quer assim, que só dizer, tinha assim, visto clipes da ok, Satanás. Não. como o clipe rendeu. É Hum. isso, mas o clipe é clipe bem clipe de aquele clipe de compilado de shows dos anos 80 que você vai pegar dividido, dirigido pelo Wayne Isran, sabe assim? Exatamente.
Exatamente, exatamente. E Vamos para tem a menininha ali, né? Também que eu não entendi muito bem esse conceito da menininha dentro do disco. Pro a futuro tentaremos entender, assim. Lágrima, segundo do disco, essa pra mim é a melhor. Essa eu acho que assim, ela vai fazer essa coisa de tanto entrar numa Kiss FM no 102.3 e tá lá no show com cosplay de capeta. Eu acho que essa sim ele chega nesse ponto de vou fazer o Black Album do Black Metal, sabe? Eu acho que aqui ele chega nesse ponto. Pra mim, talvez é uma música que vai ajudar a quebrar mais algumas fronteiras, algumas barreiras, e que pra mim tem muito isso, assim, tá muito essa. Aqui eu acho que é uma das músicas que fica pra mim do disco, entende? Essa vai sobrar do disco. Provavelmente, assim, né? Foi o segundo single que eles lançaram. É legal que ela começa, parece que vai começar uma balada, né? Aquele inicinho dela, aquele tecladinho dela, parece que vai vir uma baladinha meio Carrie, não sei assim. E aí, do nada, entra talvez o riff mais pesado do disco, um dos riffs mais pesados do disco, acho que vai ter mais alguns pesados ali pro meio, que me lembra alguma coisa, uma mistura de riff do Opus Eponômios com alguma coisa do Melhora. Inclusive, na hora que começa os versos, me lembra Sirius, assim, os primeiros versos dela, só que ela não continua, ela começa nos primeiros versos, mas em vez de dar aquela quebrada, ela continua na levada. Então não fica a mesma coisa. Mas assim, o refrão é rock oitentista total ali, né? Sim, eu acho que é uma música que também não vai muito além disso, mas é que eu te falar, a música comercial de FM, que você colocou bem, assim, ela não tem que ir muito além disso mesmo, ela é pra ser uma música de fácil assimilação, que tenha um certo punch pra levar de show também, funcionar dentro do contexto das outras músicas, e que vai funcionar em shows futuros também, vai ser uma música que vai funcionar pra sempre, eu acho que é uma das poucas músicas que funcionam fora do conceito desse disco, assim. Tava rindo, lembrando do refrão. Aquele refrão que você vai fatalmente cantar quando tá tocando no carro, entende? Tem um pouco essa cena adultista, assim, pensando. A terceira, que pra mim é que acontece. Boa parte do que eu ia dizer do disco é que quando eu escuto a Satanized, que é a terceira, eu olhei e falei, pá, tá aqui o Ghost Malandro, entende? Que vai fazer um capeta altamente grudento. I'm Satanized. E daí começa a virar sanitizer, começa a virar piada, começa a virar meme. Eu digo assim, tá, é isso que vem do disco. Só que ela é uma música, tipo, um pouco fora quase um pouco do padrão do disco. E aquilo que falou assim, é pop pra caramba, é aquele diabo pop. Acho que sempre foi uma das coisas diferentes do Ghost. Eu acho que aqui vai aparecer o baixo. Pra mim tem um troféuzinho do tipo, aqui tem um baixo. E eu acho que assim, essa também é aquela coisa do tipo assim, tu entrou com lágrima, essa aqui ficou na sequência assim, ah, esse disco é legal, mas de novo, dentro desse público hard rock. Eu já tenho como é que assim, ele tem uma coisa literalmente, como é que é a tua gloriosa frase? Iron Maiden não é banda, Iron Maiden é religião. Aqui ele tem uma religião mesmo. Aqui ele tem uma galera que vai comprar o rolê dele tranquilo, uma galera que sustenta muito bem, uma das bandas melhores sustentadas no rolê hoje. E aqui ele sabe, tipo, essa galera tá garantida. Então eu vou tentar fazer uma música que vai pegar e, tipo assim, e que é aquela coisa que daí pra mim tem aquilo que tu falou da malícia, o Ghost Moleque. Essa coisa do tipo da pessoa não notar que ela tá cantando I'm Satanized, entende? Essa malandragenzinha que eu acho que eu queria ter mais no Eu disco. acho que nessa ela sabe que tá cantando, sabe? Eu acho que eu quero mais. A malandragem que eu gostava era a malandragem do tipo do melhor ali, que seria o He Is, a Series, a From the Pinnacle to the Pitch, assim. Quando você olha, "Oh, o que que eu tô cantando aqui?" Exatamente. Então, mas esse aqui é o gosto de raiz, com o satanismo meio, tipo, Pastiche. o I'm Satanized é, tipo, basicamente é o que acontece quando você presta atenção na letra da From the Pinnacle to the Pitch, ou na The Series, ou I'm Satanized. Por que que eu deixei isso acontecer comigo? Como ele diz na letra, assim. Mas é assim, é isso que eu falo, mesmo nessa, a Satanás, que é uma música mais ghost raiz, que tem as levadinhas meio pop, meio rock deles ali, que assim, se você não gosta disso, você fica ouvindo Ritual pro resto da vida, né? Que é já desde o segundo disco deles já começaram a dar essas incursões em música pop de forma mais efetiva. É uma música legal. Ela me deu esperança porque ela me pareceu um pouquinho mais pesada do que tinha, principalmente aquela parte do meio que tem a citação do Corinthians, né?
Que tem o que me lembra bastante coisa do Opus Eponymous. Mas, assim, não é uma música que fala, olha, assim, que música sensacional do Ghost, um clássico preterno do Ghost. Mas é uma música legal, uma música que, se to... nas turnês futuras, se tocar vai ser legal, se não tocar, eu não vou sentir falta também, assim. É, é. Aí dá uma respirada, Guiding Lights, a quarta música. Outra que tenta pegar esse embalo como é que é? Pop, tipo assim, eu me sinto, às vezes ele fala muito disso, falou na Satanás, um pouco de Scorpions e tal, e eu me sinto como se eu estivesse sendo jogado pro Kiss na época do Dynasty, só que tipo, de uma outra forma, entende? Tô te entregando uma coisa diferente, tentando. E aí, quando chega Guiding Lights, parece que tenta virar pop, e pra mim, tá. Tem ali uma frasezinha da música que tenta virar, tenta ficar And repetindo, the road that leads to nowhere is long. pra tentar pegar, pra também tentar ver se crava, mas daí É, eu achei fraquinha a música. Falar que ela começa com aquela guitarrinha bem anos 80, bem de baladinha dos anos 80 mesmo. Assim, eu achei a música bem chatinha essa. Falar que. Você percebe que ele tenta ir construindo aquilo. Se você ouvir com atenção, sempre vai ter coisas legais que ele faz porque ele te entrega isso. Ninguém fala que o disco é de qualquer jeito. Tipo, a crítica que a gente fez pro Bruce Dickinson que ele lançou no passado, que eu achei que ele lançou várias músicas de qualquer jeito, faltou cuidado com o disco. Eu nunca vou dizer isso no disco do Ghost. Cuidado tem, você percebe ali que como a música vai se construindo cada vez que vai de um. Quando volta pra estrofe do verso, os versos da estrofe, cada vez ela vai ficando de um outro jeito, vai agregando alguma coisa. Percebe que é tudo muito bem feitinho nisso. Não dá pra dizer que o Tobias não coloca um cuidado enorme no que ele faz. Mas pra mim, assim, né? É uma música que. Uma música que vai pra lugar nenhum, né? Pra parafrasear o refrão. A única vantagem é que ela não é longa, é só 3 minutos e meio, assim. Solinho me lembra um pouco Iron Maiden também. Coisinha meio Iron Maiden. falou, agora eu lembrei como é que é. Não dá pra dizer que Tobias Forge não tem esmero e manualidade, como diz o Chora Photoshop. Exatamente. Vamos para metade do disco, De Profundis Borealis. E para mim, eu me espantei que quando eu comecei a ouvir essa música, eu falei: rapaz, ele tá copiando I Don't Know do Paul. Acho que é a segunda, terceira música do Egypt Station, que é a música mais depresona do Paul, assim, é a música que o Paul fala I Don't Know, tipo, não sei. Ah, tenta roubar um pouco do clima da miasma, daí se encontra, mas tipo, funciona depois, entende? E daí eu volto a Eu- lembrar, Miasma, que é uma baita de uma música, porque tipo, vai colocar um sax no meio de um disco de metal. E vai funcionar muito bem por isso, obrigado, entende? essa música, assim, eu tava ouvindo e eu comecei a ficar com um déjà vu do Maiden na cabeça dessa música. Tem umas partes muito Iron Maiden nela, assim. Eu acho essa aqui provavelmente a minha favorita do disco até agora, assim. Essa e depois aí tem uma outra que eu gosto muito também. É que esse começo desse teclado vai dar esse clima mais triste que você falou, mas depois ela entra uma passagem meio tensa e aí vem a bateria marcadona ali, riff pesadão, assim, levada mais animada e na hora que entra o refrão lá, da negocinho marcadinho ali, sabe? Eu achei, sabe, do And every time you feel the wind blow. Eu acho, sim, sabe, tipo, eu achei bem legal, bem cativante, assim. E por algum motivo as guitarrinhas me lembram Déjà Vu da Iron Maiden, né? Eu acho que é Déjà Vu que ficou meio na minha cabeça dessa parte da música. E os solos vão ser total Iron Maiden na música também. Eu acho assim, tipo, é uma das músicas que eu achei mais legais. A mais pesada do disco, certamente, e é uma das músicas que eu achei mais legais. A forma como ela vai se construindo, como tem um refrão legal, as partes vão se complementando e vão se encaixando. Eu achei muito boa essa música. De Profundis Borealis, né? Que ele zoa que é o título da música meio immortal, assim, seria From the Northern Abyss, né? Das profundezas do norte, né? Hum. Mas nessa entrevista do Kill Bills, ele cita Deja Vu. Ele cita a letra. Tanto que acho que foi um PS, acho que foi por ali que eu te mandei a mensagem no Zap um dia. Aí eu olhei e falei É, assim, filho da mãe, você tá citando Deja Vu? Eu falei.
ok, tipo, mas assim, por mais que seja uma música conhecida na religião Iron Maiden, Deja Vu é uma música conhecida, mas é uma música que ela não é música de primeiro escalão do Iron Maiden. É, É, não, eu falar que eu preferia ter que o Iron Maiden tivesse tocado Deja Vu ao vivo do que Alexander the Great. Eu sei que isso foi de Iron Maiden, mas jogar pedra em mim, mas eu preferia mesmo. mas é tipo Eu assim, tenho outras épocas do Iron Maiden que eu prefiro, acho muito melhores que o Alexander the Great, mas tipo assim, Deja Vu é uma música legal, só que tipo assim, é uma música que tá lá escondida no Summer in Time. E você olha assim, filho da mãe, você tá citando uma coisa legal, sabe? Tipo, fora que eu vi a entrevista, eu falei, filho da mãe, tipo, filho da mãe por ter citado isso. Ah, Aí pra mim, uma das outras que daí melhora um pouco a história do disco, eu tava olhando ali que pra mim que eu achei legal, que é a Cenotafa 6. Só que, de novo, aí vem o meu problema. Parece que a música quer ganhar, parece que a música quer explodir, parece que a música quer vir, parece que vir. Daí é uma coisa que tu falou de outros momentos assim, parece que a música tá vindo na hora que a massa vai crescer. Não sei, não sei. Mas eu ainda eu, colocaria como faixa 4 do disco, talvez. Eu talvez reposicionaria, assim. essa foi uma das músicas que não, assim, eu não achei ela ruim, longe de achar ruim, mas que não me disse muita coisa, assim. Acho que o tecladinho dela é muito anos 80 pro meu gosto, não consigo gostar tanto disso. E aí, assim, aquela coisa, aquele riff cavalgadinho que é legal, tem uns duetinhos meio que no fundo, aí conforme a música vai passando, esse riff volta com mais camadas, sabe? Aquela questão do cuidado, do esmero artístico que ele tem pelo produto que ele tá te colocando, tá sempre ali, assim. Acho assim, ela tem uma sensação de que ela pode ser uma música mais animada do disco também, depois de ter vindo uma música mais pesada, manter o clima, mas manter um pouco mais up, um tempo um pouco mais alegre. Mas pra mim é uma daquelas que eu acho que falta uma malícia de Ghost nessa música, assim. A música acaba ficando. Ela é uma música legal, bem feita, mas ela não tem nada que faça ela ser uma música especial. Vou dizer lugar comum, porque não é exatamente lugar comum, mas ela não é especial pra mim, ela é só uma música bem feita. Então não é uma música ruim, mas aquela coisa que o Ghost, aquele elemento que o Tobias sabia colocar na música, que fazia você olhar e falar, isso é Ghost, isso é legal pra caramba. Nesse caso, você fala, ah, isso é Ghost, né? Mas, enfim, pra próxima música. E aí vem a próxima música que pra mim começa. Daí, desculpa, daí aqui pra mim não. Oh, Missy La Amore. Daí a minha coisa no roteiro é assim: Foreigner, é você? Tipo assim, eu falei, hã? Então, eu acho que ainda a Foreigner seria um elogio pra música, assim. Eu acho que ela é a Pour Some Sugar on Me deles. Não, até, se eu tivesse que descrever, eu diria assim que ela tá mais pra Rocket do Styria misturada com Poison da Alice Cooper, que são duas músicas que eu gosto, assim. E o Tobias fala, né, que todo hard oitentista tem uma música de striptease e essa era a música de striptease que ele escreveu, assim, que ele falou que ele sentia falta. Mas, assim, é a farofa oitentista, só que com uma sonoridade que não é uma sonoridade oitentista datada, assim, mas é uma música que é datada pra caramba, tem aquela marcação de tempo pra groove. Eu achei ok, não tem muita graça ali. É um dos problemas do disco. Eu não acho, eu não consigo achar ruim, mas eu também não consigo ser capturado por nenhuma música desse disco. Nenhuma música, não, algumas, mas um monte de música desse disco não me captura. Simplesmente eu acho, ah, bom, toma uma joinha, toma um joinha aí, vamos ouvir a próxima. E agora falou uma outra coisa que eu estava lembrando. O. Caramba, tem aquele disco do John Mayer, o último Sob Rock, que é um disco que ele vem da pandemia, mais ou menos. E eu lembro que quando, na entrevista para o Zane Lowe na Apple Music, o Zane Lowe começa a conversar com o John Mayer e fala assim, cara, parece que eu já escutei isso em algum lugar, mas eu não escutei isso em algum lugar. E aí o John Mayer fala, olha, eu queria criar esse clima de que, tipo, parece que tu já ouviu isso em algum lugar e eu tô te devolvendo essa memória. Só que pra mim, no Sub Rock, um disco que no começo eu torci o nariz pra caramba, depois eu passei a topar, eu falo, ok. Sabe, tipo, pra mim aqui não sei, pra mim aqui não sei, não rolou. Então, é muito hard farofa essa música, então, assim, é, combina duas músicas que eu gosto do hard farofa pra colocar ali, mas o resultado não foi um resultado que me deixou tão animado, assim. Essas coisas, tipo assim, acho que, e também, isso é uma outra coisa que eu ia dizer que eu acabei esquecendo antes.
Eu também não sei se daqui a pouco essa coisa do Tobias ser o mastermind, tudo bem que ele tem gente muito boa, tem o. Eu estava falando esses dias, tem o outro, o guitarrista dele, tem o que ajuda ele, tem o guitarrista do Opeth que ajuda ele. Tipo, ele É o tem gente. Frederick Akerson, que fez todos os solos desse disco, né? Eu não sei, tipo assim, a impressão que eu tenho, tipo assim, ele precisava de mais um respiro, sabe? Eu acho, tipo assim, essa coisa de. Porque o que acontece? Ok, essa coisa meio máquina. Vamos fazer uma comparação. Ok, eu tô comparando alto pra caramba, eu tô comparando alto pra caramba. Mas é aquela coisa que, assim, tipo, quando você vê músicos que lideram bandas, a gente é curioso que é coisa que a gente acabou passando. Esse disco sai na mesma semana do Unatoned, do Machine Head. Que a gente também já começa a dar uma cansada de Machine Head, tipo assim, Já deu algum tempo, né, que dessa cansada. E eu vi que saiu nacional, vou pegar para colocar na coleção. E... Eu já desisti da coleção do Machine Head. e só que daí tu olha e diz assim, tá, eu entendo essa coisa, tipo assim, quando é você o mastermind da banda, que tudo sai da tua cabeça. Ele fala que ele ficou umas semanas isolado e tal. Será que você não precisa de um respiro maior para algumas coisas? Eu sei que você precisa manter a máquina andando, eu sei, mas você já tem uma máquina muito boa andando. Então, não sei se daqui a pouco ele não tá vendo, tipo, cara, essa estrutura tá começando a me pegar de uma certa forma, eu não tô conseguindo mais sustentar isso. Não sei, foi uma das coisas que ficou na minha cabeça um pouco, assim. É Ah, só pra falar dessa música, assim, acho que a letra dela é boa, assim. da qual? Da Letra 8? legal. Da 7, Ah, tá. da Missilia Amori, né? Tipo Love É, Rockets, né? mas eu não Missile, sei, Love pra mim não Missile. bateu, assim, tipo, É, a vou... letra dela é legal, assim, é uma letra. A Não é letra uma letra de rádio oitentista, assim. Não, não é. Ela tem uma letra que tem coisas legaisinhas, assim, né? Ela não vou falar mensagem, mas o jeito que ela trata a questão de como você lida com amor, de como você lida com obsessão e amor, é legal. Eu achei. As letras do disco até eu vou dizer que são boas, assim, pelo que eu ouvi, assim, tem nenhuma letra que eu achei descartável. Tipo, a Satanás de um pouquinho boboca, assim, mas dá pra você olhar de é o outras formas, espírito assim. dali. Exato, mas achei que as letras do disco são legais, assim. Talvez seja isso que tenha me feito ter um pouco mais de paciência com ele. Antepenúltima é o 8 Marks of the Evil One. Pra mim, aqui eu acho que apareceu de novo um pouquinho do Ghost Malandro, essa coisa da letra capetosa numa roupa de FM, que eu acho que é essa coisa. Como é que é o There, There, eu acho que é uma coisa de novo, tem um punch, vai funcionar bem. E parece que ela entra aqui pra tentar dar um gás pro final, entende? Tipo assim, tem uma aqui, tem uma com punch, joga pro final, joga pro final. Então, pra mim, fiquei com essa sensação aqui. Então, pra mim é mais uma música que tem essa levada bem oitentista, assim, é uma melodiazinha bem de bem malandra de tecladinho no fundo enquanto ele vai cantando ali. É o refrão com essa cara do Ghost recente, o There, there, the light is burning everywhere. Isso é divertido, sabe? A música que você imagina, você já vê no show, todo mundo cantando, meio que dançando juntos, né? Essa cara do Prequel, né? Do que o Ghost adquiriu na Prequel, na Square Hammer ali. Assim, que não é o Ghost que me cativou dos três primeiros discos, é o Ghost a partir do Prequel. Não é um Ghost que me incomoda, um Ghost que eu até gosto, é legal ver no show, o solo da música é legal, mas assim, eu acho também que tá um pouco abaixo do que o Ghost já fez, mesmo nessas linhas de músicas, mas é uma música legal, assim, funciona. E aí, a questão da letra dessa música, eu tive a sensação que essa letra, da letra dessa música fala meio de aquecimento global, escondido ali, assim. Hum, Sabe? De como você não, nossa, você não vê os sinais do que tá acontecendo e tá acontecendo bem na sua frente, e você tá negando, e o jeito que ele fala ali, tipo, tô esperando as coisas. Eu tinha uma sensação que ele fala alguma coisa como se fosse aquecimento global, de questão ecológica que não é muito claro, mas tem essa sensação, pô, tive um pouco da sensação dele estar falando um pouco disso, assim. Ele diz que esse disco é um disco muito mais introspectivo e menos político, que ele diz que o Emperor foi um disco muito mais político nas letras, mas talvez seja alguma questão do aquecimento global, seja alguma questão mais de como que ele lida com isso. Mas, assim, muito vento por cima, não aprofundei nada nas letras, assim, eu tive essa sensação. eu tava lembrando como é que é Black, né, do Metallica, que é isso, né? Que é É, uma, Black é uma letra, é é uma uma- letra ecológica, né? exatamente, e é uma baita de uma música. All around the Black Hand. É uma das coisas que eu mais gosto da Injustice, é isso, tipo assim.
Eu tava até, como é que é, com a pontapé inicial numa música ecológica, entende? É, né? Mas o Justice for All é um disco político do Metallica, cara. Depois o Jimmy Hetfield diz que ele viajou o mundo inteiro e viu que os Estados Unidos eram muito bons, assim, e aí ele escreveu a Don't Tread on Me. Não, amigão, não, amigão. Não, amigão, não, não, tá tudo errado, mas tudo bem. Aí eu sei que é uma música que tu gostou, mas eu não vou poder deixar de não pensar um detalhe da Umbra. Pra mim, é uma das músicas mais complexas do disco, mais assim, tipo, que tenta fazer uma coisa mais trabalhar. Esmero e manualidade, acho que aqui a gente definiu bem. Só que tem até cowbell nessa música. Então, essa pra mim é a pérolazinha escondida do disco, assim. Acho que ela começa com esses dungeon synths, assim, esses synths soturnos, meio trilha de Stranger Things, assim, sabe? Tipo, e misturando com os tecladinhos, assim, oitentistas ao mesmo tempo. Então ficou legal essa introdução. E aí você acha que vai vir algo pesadão e de repente um riff bem hard setentista, sabe? Coisa que podia ser um riff do UFO, do Scorpion dos anos 70 mesmo, assim. E aí tem cowbell e aí entra um groove que é um groove dos anos 80. E quando entra naquela parte do In the Shadows, ele cantando ali do início dos versos iniciais, é soturno o jeito que ele canta. E assim, achei que ficou tudo muito bem encaixado, tudo muito bem funcional. Então, pra mim, foi funcionando muito legal, assim, na música, assim. Acho que só o jeito que ele canta na ponte entre os versos e o refrão que não me agrada muito, só que o refrão é muito legal também lá. Daquele In the Shadow of the Olive. Eu achei que bem legal ficou, assim, essa parte da música. Que parece trilha sonora de filme de sessão da tarde, sabe? O refrãozão, sabe? Aquela hora que sempre tem um momento da perseguição de algum problema que acontece entre o casal e tá rolando a festa e tem uma banda tocando e a música, o refrão é sempre o refrão, tipo o refrão da música da Umbra, assim. E aí, quando entra no solo, entra o momento de Purple, Uriah Heep do disco ali, né? Que é o guitarrista e o tecladista fazendo o momento Blackmore contra o John Lord ao vivo, assim. Inclusive, quando chega no final, rola uns blue 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 do teclado e guitarra junto, que só faltou o Tobias tentar dar os agudos em Anguila, fazer. Só que, obviamente, não é do Tobias fazer isso daí, assim, né? 1 minuto e meio de solo, num disco que até então a gente tá falando do quanto ele tava se controlando pra soar radiofônico. Você solta uma música de quase 5 minutos e meio, que 1 minuto e meio é um solo. Debulha aí vocês dois aí, sendo que um é o Frederick Axel, o tecladista, ninguém sabe quem que é. Que é o tecladista Hammond, a gente só sabe isso. O tecladista. Mas é uma música legal pra caramba. Essa é como uma das minhas favoritas do disco, assim. Ele diz como é que ele não faria uma música instrumental nesse disco, mas aqui ele meio que tá entregando, aqui ele meio É que. é 1 minuto e meio de parte instrumental pra fazer. E assim, né? Ele diz que é uma música que fala sobre o coito, né? Então. Nesse show aqui, no show. Esse aqui, eu não lembro que ano foi? Foi 2000 e. Né, foi 13 ou 15. 2014, não foi? Eu Que acho que foi foi. logo depois da Copa, não É. foi? E eu lembro que 2015, 2014, nesse show ele saía no final, ele falava como é que é. Ah, aproveitem a noite. Forniquem, não sei o que, era a mensagem final dele. Toda uma zoeira desse Eles tipo. voltaram a tocar Monstrous Clock ao vivo, né? Nesse show que ele fala, né? Tocar Monstrous Clock, ele fala, a próxima música fala sobre todo mundo Satan. Não, talks about sex. Exatamente. Mas essa é a malandragem. Que, É tipo, essa malícia dele, né? Que a gente sente falta nesse disco. alguém pode dizer assim, é o rock quinta série? No fundo é, tipo, mas é o que você quer, entende? Só que você quer, então, tipo assim, uma coisa é você ter o talento para fazer uma coisa, e outra coisa é você tentar não ter. E aqui tem o talento e, tipo, um noiado pra essa história. Aí É pra mim isso, vem né? a última música que é um problema, como diz outro. Aí pra mim é um problema. Por que que eu digo que é um problema? Eu olhei essa música, eu posso estar tremendamente errado na história. Eu tô tremendo, posso assim, ó, a gente está gravando 29, vai publicar dia 30, 29 de abril de 25. Eu posso estar tremendamente errado no que eu vou dizer. Eu sempre brinco que o Ghosted num dia vai lançar um álbum gospel. Sabe, tipo assim, sabe, tipo assim, de fazer uma virada, para provocar com a fanbase. Não me espanta se um dia o Ghost chegar e falar assim, a gente gravou um álbum gospel, crau, para fazer a quebra da fanbase. E quando eu ouvi Excelsis, que é alto, que é como é que é o Take You to the Rainbow Road, não sei o quê, eu olhei e fiquei com uma cara de, o que que eu tô. Tudo tem um fim, parará, que é muito engraçado. Por que que vem o meu aham?
É a. Deixa eu pegar aqui. É qual que é. Ah, é o prequel que tem muito essa coisa de. Como é que é? Ah, não, olha, a gente fez uma. Deixa eu até pegar aqui. Peraí. Prequel. É o prequel do Ghost que a gente olha e diz assim: tá, peraí, olha, você. Como é que é? Aquela parte para memória, Dance Macabre, tipo, que é uma coisa tipo assim. Tá, a gente tá perdendo as pessoas que a gente gosta, peraí. Aquele é o Ghost falando de morte, num certo sentido filosófico. Aí quando eu vejo essa música, eu falei, o que que tá pegando, amigo? Você tá precisando de ajuda? Você quer conversar? Tá tudo legal? O personagem tá te prendendo? Vamos conversar um pouquinho? Vamos fazer uma clínica de... tipo assim, tem gente muito boa para fazer clínica de storytelling. Então, assim, foi uma música que não sei, acho que talvez ela tenha algumas coisas que mais adiante a gente é capaz de entender dela, mas pra mim eu fiquei com uma cara de hã? Descartável. Então, né, eu vou dizer que infelizmente o disco termina muito mal pra mim. Eu acho essa última música muito, muito, muito chata, assim, muito sem graça. Longa, se arrasta, sabe? 6 minutos de música que não vai pra lugar nenhum, sabe? Ele dizia que é música, aquela música que toca nos créditos quando termina um filme, eu fazia, por isso que as pessoas levantam e vão embora, né, do cinema, né, com essa música. Então, sabe, tipo, eu não sei se ele tentou fazer aquela baladinha bonitinha pra todo mundo cantar abraçado no final, ou fazendo o bracinho levantado em ondinha ali, mas eu sei que é um porre sem tamanho, ou música chata, assim, sabe, tipo, não vai, não é em lugar nenhum, assim, ela não vai, sabe, o jeito que ela termina, chega no primeiro refrão, o jeito que ela vai chegar no último refrão, só vai ter um solo no meio. Sabe, em 2 minutos e meio ele resolvia essa música, talvez de uma forma mais simples e deixava a mesma mensagem que ele quis deixar. Segundo ele, a mensagem da letra é lembrar que a gente está todo mundo vivo e que não é, a gente não é, a morte é inevitável, então vai viver sua vida do jeito que você tiver que viver. E a mensagem que eu digo pra você é vai viver sua vida, para de ouvir essa música, assim. Então, Exatamente, exatamente. Eu olhei e falei, tá, mas precisa disso, assim? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Talvez o futuro tenha. então, assim, eu achei muito ruim, assim, sabe? Pode ser que tenha um conceito, uma história, faça todo sentido a letra com o Papa Quinto, se sentindo que o Papa Quinto tá indo pra morrer, na hora que olhar no show, tenha alguma coisa que funcione isso, faça sentido isso dentro do show, do que acontece com o Papa Quinto no show. Mas eu sei que no disco é lamentável, assim, acho muito ruim, das piores músicas que o Ghost gravou e nessa discografia deles até agora. Eu sei que eu olhei e falei assim, tipo, sabe quando tu olha e fala assim, hã? Sabe, tipo, tu olha e fala assim, tipo, eu quero só conferir uma coisa assim. Eu olhei e falei assim, sabe, tipo, como é que é? Tô querendo conferir aqui o que que entrou no setlist desse show. Por enquanto é Lágrima, Peacefield, ah, Satanized, Umbra, e eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Umbra, legal que eles estão tocando ao vivo, assim. Será que fazem solo estendido na Umbra? Pode ser, pode ser. Dá espaço pros Nameless Ghouls aparecer. É, eles estão tocando 6 músicas do Melhora, né? 4 do Skeleton. Lacrima, Peacefield, Satanize e Umbra. Só. Né? Tipo Estão assim, tocando a Futures of Foreign Land, né? Que alguém disse que parece que é meio que um prelúdio desse disco novo em termos de trama, assim. não sei, não sei. Posso morder bonito a língua, mas Mas o que interessa é que eles estão tocando Monstrous Clock inteiro de novo ali, Devil Church estão tocando. sim, não, não. Assim, O setlist tá, tá legal. o setlist tá bem legal do show, assim, tô vendo aqui. Show Aquele, que. como é que é? Aquele bis com Mariana Cross, Dance Macabre, Square Hammer, tipo, funciona legal pra caramba. Ah, Mummy Dust. Não, mas Monstrous Clock fechando a parte.
primeira do show funcionou bem pra caramba nesse show de 2014. Gostaria de ver de novo, assim. Não, tipo, então, não sei, Eu não só sei. acho uma pena abrir com Peacefield. É, mas é o clima do disco, é a historinha do disco. Como é que é? Veja, você não tem telefones, você vai aproveitar o show. Pelo menos o lado bom é que não termina com Excelsis, né? Assim, Exatamente. Não, daí era tal- tudo. Aí é talvez rolasse Excelsis com música de saída do show, né? Termina o show, tu quase tocar ela no. Vai embora logo, assim. tipo, tipo o Maiden dando uma de Monty Python, Peace off no final do show. Peace off. Faltou alguma coisa? Que eu não saiba, não. Você que vai dizer se faltou alguma coisa ali, porque da parte dos conceitozinhos eu não sei Não, nada, acho que é assim. isso. Agora, como é que é? Agora vamos decompor e achar mensagens. Acho que agora começa a caçar do tesouro. Mas eu volto a achar. Eu acho que eu acho que eu volto a bater nesse ponto, assim. Eu acho que Tobias precisava um pouquinho mais de tempo para nascer outro filho, sabe? Só para falar alguma coisa aqui, tava vendo aqui no na Wikipedia, eles dão os créditos de teclado para o Salem Al-Kafir. Que é produtor dele, que é Isso. com ele. Os sintetizadores adicionais por Vincent Pontari, bateria Max Gran, guitarra base Martin Sandmark Erickson, e aí o Frederic Axel fazendo todos os solos, como a gente tinha falado, assim. Deixa eu até pegar uma coisa aqui, tua homenagem exatamente. Mas mas assim, hum, aquela que é como é que é a mesma enturragem, entende? A mesma a enturragem de sempre, assim. Como é que é? Agora, pelo menos, você sabe quais são os músicos, então não teremos um processo. Esse cara aí, ele tocou com Me and That Man, que é aquele projeto do cara do Behemoth, fazendo músicas menos, não black metal, assim. Isso, quieta aqui. Nergal. Como é que é mixado pelo Andy Wallace, então, tipo assim, É o Andy Wallace, né, chamando. chamou, tipo O assim, Vincent Portari e o Salah Hofker são dois dos produtores do disco também, né? É é, isso, mas às vezes eu acho isso é muito produtor pro disco pra pouca coisa, sabe? Eu acho que às mas vezes acho que precisa dar um, acho às vezes que o Ghost precisa dar um passo pra trás pra talvez dar dois pra frente depois, assim. Parar de ter essa super produção e começar a voltar um pouco pro básico deles e a partir dali ver o que acontece. a produção, como é que é dele mesmo, como é que é Gene Walker, acho que É Gene Walker, né? Os créditos principais de produção é dele e do com o Gene Walker, mas quando você procura no disco aqui, tem, no Wikipedia tem um, dois, três, quatro, cinco, seis produtores, né? mas Então, eu, provavelmente cada um que fez uma parte do instrumental, tal. mas Aquela eu, produção que fica um negócio muito grandioso e não, talvez precisasse um pouco menos grandiosidade, assim, para voltar para um pouco do básico deles. só que Gene Walker é apelido dele. É dele também? Gene É, Walker é ele? é ele. É, tipo, safadinho. Ah, tá. Criando o nome, ele desvia imposto. Nós gravamos antes do dia do trabalho, só que desvia imposto. É outro CNPJ Outro dele, assim. CNPJ, entende? CNPJ do Caixa 2. Não, alter ego, né? Heterônimo, né? Alter é, como é que é? Alguém vai dizer assim, Fernando Pessoa, o cara que, como é que é? Fernando Pessoa, o cara, o primeiro criador de fakes e para stalkear a gente, né? Da história da literatura. É, mas o Vincent Pontari, o Fred e o Salem Alcafir são outras pessoas mesmo. O Salem Alcafiero, ele tá no. Ele aparece bastante e no. Ele é o cara que, se a gente vai ver nas entrevistas, ele tá com um cavanhaquezinho, assim. Uhum. Ele tá na. Ele aparece com. Não lembro se é no Grammy que ele. Não, é no Grammy passado que ele aparece com eles. Mas assim, não sei. Eu não sei se. Eu tava até ainda hoje pensando nisso, assim. Eu ainda quero uma gravação full power daquele cover de Sympathy for the Devil, que eu acho aquela versão absurdíssima de legal. Como é que é? Ghost Helicopters, tá no YouTube.
E eu ainda espero ouvir a versão de Distant Early Warning. Eu ainda espero ouvir essa versão. Então, tipo assim. É, esperar o EP que vai sair depois desse disco, Exatamente. No né? ano que vem, pré-tour da América Latina e tour de requebrado dos Estados Unidos. Então, é provavelmente isso. Uhum. Eu Vamos acho ver que é se o Ghost cresce o suficiente para ser o headliner do próximo Monsters of Rock. a ver, mas acho que não sei por conta da produção, não sei. Mas aí eu acho que cabe, né? A produção deles é grande, mas acho que dá pra fazer o negócio dentro do show, assim. Eu não sei se é pro Igor, pro Wikimetal, para alguém ele comenta que ele quer uma coisa grandiosa no Brasil. Ele quer É, uma. ele falou que era pra ter tocado no ginásio de Ibirapuera, né? Dessa última vez que eles vieram, acabou sendo show no Espaço das Américas, Espaço Unimed. Isso. Então, como é que é? Aveire. Mas é isso, pessoal. Escute o Esqueletar. Prepare-se, como é que é? Esqueletar da Qualitá, fazendo merchan para os produtos do Pão de Açúcar. Ah, prepare vossa alma para o Bangers Open Air. Feliz de você que vai, Thiago. Feliz de você, ouvinte que vai lá. Acompanhe as coberturas pelo site do Igor Miranda ali. Como é que é? Bata a cabeça vendo Armored Saint por mim. Tipo, seria, como é que é? Vai ser um show legal pra caramba, como sempre é. É isso então, pessoal. Brigadão, brigadão pela tua atenção, brigadão pelo teu play. E lembre sempre, assine a newsletter solada.com.br, sábado de manhã, sempre na tua caixa de correio.